O senhor conhece essa moça? Conheço não. Você não é daqui não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa. Você já viu essa moça aqui? Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei porque é que você sumiu, mas eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. Hell yeah, meus amigos do RMH, meus brothers, tudo bem, Paulinho Heavy? Grande Carlão! Hoje Red Rocker. Red Rocker, Red Rock. Sammy Hagar, hein? Sammy Hagar. Segunda vez que a gente traz esse poderoso grande brother Erlon Takara. Erlon Takara. Que fim levou 2 hoje? Foi tanto sucesso que nós vamos repetir a dose, cara. Fico mais do que honrado pela segunda dose. A galera curtiu pra caramba, pediu o seu retorno e nós trouxemos de novo. Vai que legal. Devemos esse título do programa àquele cidadão que é um velho, louco e bêbado. Põe a foto dele aqui, Michel. Pra todo mundo que chegava na loja e me perguntava: quem é aquele velho, louco e bêbado? Grande abraço, Hernani. O programa que você deu a ideia, pegou e é o cara certo pra fazer, tá aqui. Erlon Takara, meu cliente. Que semana passada, que espetáculo nós assistimos, hein? Nossa senhora, realmente, Johnny Gioeli, eu fiquei pasmo. Que showzaço, que vibe. Você que não foi, pode ter certeza de uma coisa: você perdeu, cara, um dos shows mais legais de hard rock já realizados nesse país. Vibe, banda, vocalista, atitude, simpatia, competência, tesão, humildade, tudo junto num lugar que cantou em uníssono as músicas do Axl Rudi Pell e do Hardline, né? Uhum. Que demais, né? Galera, esse programa é dedicado. Nós estamos gravando, esse programa está indo ao ar dia 18, mas nós estamos gravando na terça-feira, dia 13. E há exatos 53 anos atrás era lançado o álbum que foi a divisão do mar, assim, onde o povo passou pelo meio, chamado Black Sabbath. Primeiro LP, na época LP, da banda que mudou a história da música pop. Não estou falando nem do rock, a música pop, porque todo mundo fala flowers in your head. Ai, vou fazer cocô no mato. Como é legal fumar cigarrinho de maconha. Os caras vieram e falam assim: corpo pegando fogo, guerra, morte. Que porra é aquela daquele fantasma negro? Anda, bicho, acabou. Os caras literalmente mexeram com a estrutura. Falaram: nossa, dá pra cantar outras coisas. Não, é 5-4, não é 69 o álbum? Não, 70. 70. 70 5-3. E hoje faz exatamente 53 anos que o álbum foi lançado, cara. Fevereiro, foda. E eu tava vivo, tinha 8 aninhos, e comprei essa porra e vi. Eu fui comprar depois. Mas eu, graças ao bom Deus e a São Roque, eu fui lá na capa. Essa foto vocês já viram várias vezes. Mas é o álbum que criou um estilo chamado Heavy Metal. Tudo que falarem. Não, porque foi o. Como é que é o nome? Blue Shear. Não. Foi o Myron Butterfly. Nada a ver. Foi o Paul McCartney com Helter Skelter. Isso é tudo bullshit, velho. O Heavy Metal, a palavra Heavy Metal foi criada nesse álbum. Literalmente, Tony Iommi foi quem realmente definiu a tonalidade do heavy metal. Ninguém consegue ser mais pesado do que ele em guitarra. É verdade. Todo mundo chupa ele. O pessoal até afina em ré, mas ninguém chega perto dos riffs de chumbo que ele faz até hoje. É verdade. E hoje, primeiro, vamos agradecer a galera do Apoia-se. Muito obrigado para vocês que apoiam a gente. De coração, todo mundo que apoiar vai aparecer o nome ali. Se faltou algum, que às vezes a gente recebe um Apoia-se e vem um e-mail assim, ngh25@gmail, a gente não sei o nome do cara. Então, se você que apoiou e não está com o nome ali no finalzinho, dá um pause aí, manda pra gente ali no nosso chat que a gente inclui vocês, tá bom? Ou pelo Instagram também, que na hora a gente já coloca o nome de vocês, beleza?
Então vamos começar. Que fim levou o 2? Certo? Elon, eu peguei e fiz uma lista contigo. Vamos começar com esse cara aqui. Que Beleza. ele postou o clipe pra gente Oh, há muito tempo atrás. Hello America, Hello America. Onde estará Pete Willis, o primeiro guitarrista do Def Leppard? literalmente, porque ele depois, o finado Steve Clark, Exatamente. eles se conheceram na escola, lembra? Eles eram os dois guitarristas, né? Pete Willis viu que ele tava com um livro de tablatura de guitarra, ele falou assim, o cara toca guitarra. Aí se trombaram no show do Judas. Aí o resto é história. Aí Que maluco, né, cara? formou-se- Olha isso. São de Sheffield, né? Todos de Sheffield. Todos de Sheffield. Onde está Pete Willis? Então, depois que ele foi despedido do Def Leppard em 83, ele chegou a gravar aquele single com aquele projeto Gug Magug, né? Gog Magog, olha se eu for lembrar. Que isso. tinha Neil Murray, Paul Dayano, tarará, tereré. Em 92 ele lançou aquela banda Roadhouse, né? De lá pra cá, o cara simplesmente ele se aposentou da música. Hoje que eu sei, ele tem uma própria empresa de administração, de gestão imobiliária em Sheffield. Gestão imobiliária do Sheffield. Que legal, cara. É bom que a gente aprende, que eu também não sabia nada disso aqui. Sério mesmo. Então o primeiro nome que a gente não sabia onde está mais é o grande Pete Willis. Se alguém te souber, a gente vai tentar achar uma foto dele atual, mas vamos colocar uma foto aqui antiga, né? Mas é o cara que gravou o primeiro álbum do Def Leppard, On Through the Night, que é uma obra-prima que tem Look Out for the É Rock aquele teu Brigade. caminhão, pode Solta falar. aqui, Rock Brigade. Aproveitando, mandar um grande abraço ao Toninho da Rock Toninho, Brigade, né? lógico. Porra, meu, o cara que fundador de um dos maiores revistas e uma dos maiores acervos de música desse país, da música pesada de todo o tempo. Beijo, velho! Ainda precisa trazer esse velho pra cá, né? Vamos trazer Era um dia. uma, né? Vamos para outro nome também, ela agora que nós estamos olhando assim. Aqui, ó. Esse cara apareceu no primeiro e no segundo álbum do Britney Fox. Ele tinha um nome muito legal, o vocalista Dizzy Dean Davidson. Ele fez 2 puta álbum e depois, quando ele saiu do Britney Fox, ele fez uma banda chamada Black Eyed Susan. Depois disso, cadê Dean Davidson? Ele chegou até a gravar um segundo álbum, tanto que uma parte foi relançada naquele relançamento, daquele selo de relançamentos, mas sumiu também. Muito que eu descobri foi que ele gravou um álbum solo em 2007, chamado Drive My Car, e fica dando shows pequenos lá nos Estados Unidos, na Costa Leste. Só isso. Quem que vai ver show do Dean Davidson? Pouca gente. Pouca gente, né? Ainda mais porque ele agora só tá cantando blues. Só blues? Solta uma do Britney Fox no É, clipe mas é o dele. diferente dos caras, né? Por exemplo, não tá mais acostumado àquela plateia monstruosa que sempre teve, mas tem o nicho dele, cara, que vai atrás do cara que sabe quem é ele. Mas, o que mas ele o cara fez. sumiu assim, você não tem nenhuma... Por exemplo, às vezes o cara some, tá fazendo alguma coisa ou outra, mas assim, você não tem notícia nenhuma dele, porque esses discos aqui não chegaram nem a sair. Sei. Senão nós teríamos, tá? Ir atrás lá, pegar. Então, onde está Dizzy Dean Davidson? Outro nome que eu gostaria de saber. Onde estaria Kevin Moore do Dream Theater? O tecladista, não é isso? Exatamente. Nossa, sensacional, cara. Foi o seguinte, ele assim, foi acabar de gravar o álbum Awake. em Los Awake, o Angeles. segundo álbum. Ele- Terceiro álbum, o segundo que saiu aqui. Exato. Ele pediu as contas do Dream Theater por causa de diferenças no direcionamento musical. Enquanto o pessoal do Dream Theater estava consolidando uma fórmula que eles chamavam de cut paste, ou seja, corta e cola, ele falou, gente, isso não é música, na opinião dele. E ele conhecia o John Petrucci, John Myung, de muito tempo, de escola. Então eles eram brothers, mas aquelas coisas da vida. Eles acabaram tendo essas diferenças musicais e se separaram. Ele tem aquele projeto OSI, com o guitarrista do Fates Warning, de Ah, eu Mateus, sei, o SI é. que é um som meio Pink Floyd, mais moderno e tal. Ele chegou a viver um tempo na Turquia. Por Ele incrível tá em São Domingos, ele chegou a morar aqui na República Dominicana. Santo Domingo, É, República República Dominicana. Dominicana, é isso? Mas ele voltou para os Estados Unidos
Ele se formou em medicina, se especializou em psiquiatria. Caraca, mano. Olha que mudança de... Puta que eu pariu. Tanto que assim, se depois alguém quiser, eu consegui achar o site, inclusive, da clínica. Põe aqui embaixo, qual que é o site? Tá aqui, ó, www.trinity.health.org. Providers Kevin-Moore. Tá lá a foto Que dele. louco, velho. Ele foi que teve uma mudança assim, de carreira Eu radical. achei que ele estivesse fazendo trilha, fazendo jingle, fazendo alguma coisa. Eventualmente, ele participa nas composições do Fates Warning, porque ele é muito amigo do Jim Matthews. Tanto que no penúltimo álbum ele fez a letra de uma música. Tanto que assim, o próprio Ray Alder, ele foi entrevistado e tal, ele, uns 6 anos atrás, ele falou, olha, o Kevin, ele tá terminando a parte dele, ele entrou para fazer psiquiatria. Mas ele falou que nunca diga nunca. Mas hoje ele é médico, psiquiatra. Médico psiquiatra. Engraçado que os 2 discos do mais que deram a definição da carreira do Dream Theater foram produzidos pelos irmãos Schumann, o Derek e o outro não lembro o nome, que era o do Gentle Giant. Exato. Que foi uma puta influência para eles. Quem não sabe, Gentle Giant é uma banda de quebradeira, fudida, de progressivo, anos 60, 70. E, os caras eram muito influentes na época, pegaram e apadrinharam o Dream Theater, fizeram o Imagine Words, que é sensacional, um disco maravilhoso, acho lindo esse disco. E o Awake já tem muito cover, vamos dizer assim, entre aspas, né? De várias, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com o paste copy and paste, exatamente porque tem 4 ou 5 músicas que são cópia de outras coisas que fizeram antigamente. Então, cópia deslavada, é meio que chupado, mudava o tom e o caralho a 4. É um puta disco conceitual, até um disco que eu não gosto, eu tenho, mas não curto. Você não gosta do Awake? Todo mundo adora esse disco, Eu não cara. gosto do Awake. Então, Eu não sou fã do Dream Theater. Você gosta do Awake? Eu faço coro com o Paulinho. Por quê? Foi a primeira vez que num disco assim, de hard rock heavy metal de grande gravadora que foi usado guitarra de 7 cordas. Foi presente do Steve Vai e do John Petrucci. Eu particularmente não gosto muito do jeito que afinaram aquela guitarra. A corda extra, ela dá uma ressonância que às vezes me dá dor de cabeça. É um Que disco... louco, né, meu? Não, mas então, não é que eu não gosto do disco, é que eu já tinha ouvido antes na voz de outras pessoas. Certo. Então eu ouvia e falava, pô, isso é isso é aquilo, cara, na boa. Você começa a olhar, pega. E eu, que sou um audiófilo de progressivo, década de 70. Você ama o Marcos Amores? Eu, adoro. Eu lembro quando você era aquela merda, já no Black, você já falava disso. Nossa, era sensacional. Aquela Metrópolis, pelo amor de Deus. Pegaram o Rush, Yes, Emerson Lake and Palmer, King Crimson, King Crimson, misturaram, bateram no liquidificador, enfiaram no ar e puta som pesado, com um som de sonoridade nova. Com devido respeito ao atual tecladista Jordan Rhodes, ele pode ser um virtuoso até muito mais do que Kevin Moore. Só que como compositor, Eu prefiro Kevin Moore dá um banho nele. Eu também acho. Então Kevin Moore virou médico psiquiatra. Né? É louco, né? Já era louco tocando. Pra tocar no Dream Theater só pode ser louco. Sim. Que legal, Então, não vamos. sabia. Essa foi, na boa. Agora eu vou Me falar de um suspeito cara. pra caralho, viu? Jamais eu ia falar que o cara virou médico, psiquiatra. Ainda bem, né? Porque ele poderia ter sido paciente, né? Porque o Dream Theater, o cara vira paciente. Verdade. Então, agora eu vou falar de um cara que fez parte da minha vida, da minha família, e que de vez em quando aparece aqui, aparece ali, mas por que eu vou incluir ele no Que Fim Levou? Porque musicalmente ele não faz nada há várias décadas, né? O que estaria fazendo e onde está Peter Criss Cola, o nosso Peter Criss? Cara, 75 anos o menino. Ele era mais tem, cara. velho que isso. 75. Eu fico abismado, cara, que a gente fala. A gente está acostumado a ver a imagem do cara, né? E até outro dia passou, eu liguei para esse cara e falei, põe aí no IM. Não, que foi maravilhoso. Porra, Ele não apareceu. Não, era aquela expose. Babaca, não apareceu. Puta, Ia bicho. ficar maravilhoso aquilo. Parece que pediram 5 milhões de dólares cada um. O cara, aí você tem a imagem do cara aparecendo há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e já se passaram esse tempo. E aí você olha na data do nascimento do cara, porra, o cara é de 45, velho. Sacou? Então ele tava com 70 e tralalá, cara, é ano pra cara, 78 anos, melhor dizendo. E você sabia que ele foi visto recentemente, essa semana passada agora,
no primeiro show do Motley Crue com John Five. Ele estava no backstage com o Ace Frehley, Que legal. que foram lá convidados pelo John Five. Aí está Peter Criss, mas musicalmente, se eu não me engano, o último trabalho dele foi colocar a voz naquela música do Psycho Circus, I Finally Found My Way. Remember how we used to hide away. Que é uma balada corta-pulso, que foi a última coisa que ele fez em estúdio. Ele apadrinhou uma banda australiana que chama... Agora me fugiu o nome deles, tocaram no Kiss Cruise agora recentemente, mas foi naquela Kiss Convention, aquela Creatures Fest, né? Que ele tocou uma música, precisaram subir com ele no praticável da bateria e cantou Beth, só. Há boatos de que agora o Kiss fará seus últimos shows, que seriam no Madison Square Garden. Estou dizendo que isso são boatos, tá? E que o Peter Criss, o Ace Frehley, o Vinnie Vincent e o Bruce Kulick queriam participar. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas, assim, o shape dele, meteu uns panos, meteu umas roupas legal, naquele show do Motley Crue, ele estava lá. Mas musicalmente o Peter Criss acho que se aposentou de vez. Mas não tem dúvida. Olha, na Cara, Wikipedia- ele já não era não era um virtuoso. Na Wikipedia diz que ele tá lá, retired, ou seja, aposentado. Aposentado, totalmente aposentado. Paulinho, essa é pra você, que eu também não sabia. Sabe de quem ele foi aluno? Gene Krupa. Gene Krupa, eu já sabia. O maior baterista de jazz que existiu. Nós falamos Ele sempre aqui, foi um né? jazzista. O Peter. Meu, Gene Krupa. A gente olha, lê os livros, né, do Kiss, do Gene, do Paul, do Peter. O Peter Criss não era roqueiro. Ele era um baterista, totalmente com aquela pegada jazz, mas ele gostava de outro tipo de música. Você vê que o álbum solo dele... Ah, sim. E Você escutou já? ele começou essa porra toda por causa de respondendo um anúncio do Paul e do Gene na Cashbox, Billboard, alguma coisa. Uma dessas Village Voice. Não, eu acho que era Circle, sei Acho que lá. o Village Voice foi o Ace, né? Alguma coisa. Ele era açougueiro, cara, ele é auxiliar de açougueiro, entendeu? E aí ele falou, bom, deu a sorte de ler no anúncio, os caras curtiram ele, começou a tocar por causa de uma virada que ele fez, lá os caras gostaram dele pra caralho. E ele era o cara mais acabou chato entrando. do Kiss. E é um cara, que quando eu não sou fã do Kiss, como esse cara aqui, mas óbvio que eu adoro ver bibliografia, discografia dos caras, né? Bibliografia, melhor dizendo. E quando eu fiquei sabendo das coisas que ele aprontou no bastidor, e eu já vivi isso com banda, com baterista sabotando, não o baterista, mas algum membro da sua banda sabotando um projeto inteiro, sabe, botando a faca na garganta e falando, ou dá ou desce, porque senão eu não entro, não subo, não faço, não toco, não vou. Bicho, dá vontade de desganar o cara, porque o cara, ele pegou o bilhete da Mega Sena premiado, aquele final do ano, e limpou a bunda várias vezes e rasgou e jogou fora. Ele encheu o saco do dinheiro, pô. Eu quero ganhar. O cara ficou 20 anos fora da banda, ele queria voltar pra banda ganhando a mesma coisa que os outros dois que carregaram o piano o tempo inteiro. Nós já falamos aqui naquela história do Kiss, né? Peter Criss chato pra caralho. E outra coisa, quando eu falo que ele não gostava de rock, nos livros, toda vez que eles estavam no camarim pra entrar, sabe o que ele ouvia? Tony Bennett. Não, nem o problema dele ouvir Tony Bennett, que é o puta do cantor. Sim, fudido, Perdemos agora Burt Bacharach, né? infelizmente, cara. Você gostava? Pô, quem não gostava? Né? Eu não lembro. Raindrops falling on my head. Pô, Puta cara. que- Outro que ele Mas, também- meu, o cara Não, não essa me chama e tocar, vai. Não, Burt Bacharach. com o B.G. Thomas fazendo a trilha do Sundance Kid e o Butch Cassidy. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turned. Outro que ele também gostava não é rock, mas é respeitabilíssimo, Frank Sinatra. Porra, pra caralho. A voz de todos os tempos. Boa música não tem estilo. É verdade. O grande problema é o seguinte, por exemplo, com o Burt Bacharach, era um maestro que criou uma sonoridade que ninguém criou, ninguém fez, entendeu? Então o cara que, porra, vai fazer falta pro mundo, em 94 anos, viveu pra caralho, compôs pra caralho, mas, meu, não tem reposição. Essa Não, hoje tem David Guetta no lugar dele. Tomar no cu. é o cara que perde o Perde o pendrive e acabou o show. solo de potenciômetro. E um monte de idiota pulando lá. Continuando agora. Esse guitarrista surgiu nos anos 80 com uma banda onde tinha um vocalista dinamarquês e
gravou 4 álbuns, né, irmão? 4 álbuns, né? 4 álbuns. Depois esse cara sumiu. Nunca mais ninguém ouviu falar de Vito Bratta do White Lion. Onde estaria Vito Bratta? Ele continuou morando em Long Island. Long Island, New onde York? ele nasceu, exato. Depois que o White Lion acabou, ele literalmente falou: cansei dessa vida. Ele comprou uma fazenda durante o tempo, ficou lá, mas depois foi cuidar da saúde do pai dele, que estava meio claudicante. Ele disse que nunca parou de tocar, mas tocar violão. Tanto que assim, ele disse que tem material pronto para gravar um acústico assim, fácil. Ele sofreu um acidente em casa, ele quebrou o pulso, ele quase, assim, ele ficou apavorado com a perspectiva de nunca mais poder tocar. Depois de muita fisioterapia, ele conseguiu se recuperar. E eu consegui uma entrevista dele no site da Guitar World, de 3 de agosto de 22. Nunca diga nunca, mais um que falou a mesma coisa. Só que tem um pequeno problema. Ele é o dono do nome White Lion. Hoje ele é. Então quer dizer, o Mike Tramp, que era o nome do White Lion, não pode sair por aí tocando White Lion. Teve uma época que ele fez uns shows com o nome White Lion, que o Vito Bratta deixou. Era só ele da banda. Porque White Lion era o Vito Bratta na guitarra, o James Lomenzo, que está hoje no Megadeth, o Mike Tramp, e o baterista era o Greg D'Angelo, que também sumiu. Hoje ele é dono de um estúdio em Los Angeles. Ah, então. Olá, nenê! Vem molhar nossas palavras. Olha aí, ó. Hell yeah! Nenê. Olha lá. Qual que é esse aqui? Esse aqui não é Pilsen, né? Esse é novo. Opa! Ó. Que beleza. Bonitão, hein, velho? Bonitão, hein? Saúde. Bom pra caralho, nossa. E o Greg D'Angelo, então, ele tem um estúdio. Em Los Angeles. Ah. Na verdade, o baixista original do White Lion é o segundo baixista do Angel. Só que ele só chegou, ele tocou uma parte do primeiro, aí o Dave Spitz gravou o resto. Dave Spitz? É. Ah, no primeiro álbum. Inclusive eu quero escutar uma música desse primeiro álbum. Fight to Survive. Fight to Survive. A faixa título desse álbum. Solta aqui, Michel. White Lion, Fight to Survive. Então, nunca diga nunca. Agora, esses caras estão esperando o quê pra voltar? Tá, é uma boa pergunta. Quem quiser ler essa entrevista, que ela é muito esclarecedora. Ele é muito simpático, viu? Na entrevista. Depois eu não vejo esse cara faz uns 30 anos. Nem foto de como ele tá, como ele é. Não, foto não tem, mas o site fala, dá uma entrevista. E esses caras aqui, Paulinho, que você foi no show, você se emocionou demais, no ginásio do Corinthians, você viu um show que pela primeira vez tinha uma rede. E quando a gente chegou lá, a gente não tinha informação, vimos apenas Cronos no baixo e vocal e 2 guitarristas com visual meio poser. Onde estaria Mantas e Abaddon? Abaddon! Quem não sabe, é um termo hebraico para o anjo da destruição. Ah, é? Sim. Como ele é malvadão. Bicho, na boa. Onde estaria Os caras, Abaddon? eu nunca vi tanta sacanagem entre tanto ele quanto o Mantas, né? Porque eles quebraram o pau, brigaram, os cambau a 4. Isso o Erlon vai falar com mais propriedade, mas pelo que eu estou sabendo, os nossos amigos foram os únicos caras que criaram uma banda da banda original para sabotar a banda. Como é que fala? Uma sabotou a outra com relação à cópia. Vamos ficar assim. Venom era o nome da banda dos 3. Os caras saíram e montaram Venom Inc. Isso é mais recente. É mais recente, E aí, 40 anos depois, eles estão querendo voltar. Tanto o Mantas quanto o Abaddon fazer um show com Cronos, normal, para relançar, para fazer aquelas coisas todas. Só que um falou mal do outro pra caralho. O Cronos está com câncer, inclusive. Diz que é uma das últimas coisas que ele quer fazer, a reunião da banda original, né? Para tirar aquela má impressão. Mas, pela conversa dos caras, não acho a mínima propensão que volte a conseguir juntar aquela ideia que foi no começo do Venom. Há uns anos atrás o Venom tocou no Sweden Rock, eu não vi o show, mas só tava o Cronos. E o Empire of Evil é do Mantas, né?
é do Mantas, e ele tinha chamado o cara que era do Atomcraft para baixo vocal, Tony Dolan, que por sinal é o baixista vocalista do Venom Inc. Do Venom Inc. E o Abaddon chegou a tocar no primeiro do Venom Inc. Isso. Aí deu diferença entre eles, aí tem um ponto baterista. Qual o nome do Abaddon? Tony Abaddon, Tony Chain? O Jeff não sei o que Mantas, né? O outro chama Tony não sei o que. Se alguém souber, bota o nome dele aí. O que eu soube é que o Mantas, ele quase morreu em Portugal em 2018. Isso, ele sofreu um teve, acidente. foi um ataque cardíaco. Ataque cardíaco, ele é teve verdade. que fazer uma ponte de safena dupla. É verdade. Ele disse que praticamente ele morreu, pelo que eu vi na entrevista. Ele foi ressuscitado pelos paramédicos, aí fez cirurgia. Tanto que foi um dos motivos, ele falou, gente, eu vi... Ele mora em Portugal, né, hoje? Mantas mora em Portugal? Portugal. Ele falou que naquele momento ele percebeu quanta bobagem eles perderam, que a Nossa, vida realmente é um eu queria sopro. entender todas essas bandas, juro por Deus, Paulinho. Pode ser que você... Eu não posso dizer isso, você sim, porque você teve uma banda. Eu queria entender a cabeça desses caras de que, por exemplo, o caso do Venom. O que você vê no Venom? Um power trio com Cronos, Mantas e Abaddon. Cara, nós temos isso. Eles não entendem que uma reunião deles, mesmo que eles não se falem, que eles não fiquem no mesmo camarim, mas que eles ensaiem, que montem, eles vão conseguir ganhar o Larjão? Eu vou te explicar por quê. De novo, quando entra aquela história da procuração. Enquanto o Paulinho, o Elo e o Carlão são pessoas físicas, você contorna, porque se chegar o Nenê aqui com um pacote de 5 milhões de dólares, você vai olhar e falar, um terço disso daí é meu, sacou? É diferente. Quando entra o advogado no meio da história, fodeu, velho, porque o nome é meu, a música você... começa, você não deixou eu colocar a música no disco, o direito autoral é meu. Aí começa... e não dobra, não tem mais jogo. E esse tal de direito autoral é uma coisa que, da mesma forma que as pessoas lutam por ele, eles fazem com que as pessoas se acomodem. Porque vira e mexe, chega um cheque em casa e o cara fala, tá bom. Exatamente. Mesmo que seja de uma banda que nunca teve o reconhecimento e as vendas, o Venom é maior que o nome é maior do que as vendagens que eles Desculpa, têm. o pai do black metal é o Venom. Vai falar por. Eu não curto a banda. Eu acho uns sons embolado. Eu não consigo Aqui eu achei uma entender merda, aquilo pra dizer a ali. verdade, nós tocávamos Blackjack, tinha banda que era melhor que o Venom, só que era o Venom que estava ali. Só que o Venom criou uma coisa que ele influenciou todas as bandas, não concorda? Sim, eu também concordo com vocês. Eu não gosto da sonoridade do Venom, dos 3 primeiros álbuns são considerados clássicos. Mas pra mim o maior mérito deles foi a energia, que eles trouxeram a energia do punk pro metal, literalmente, né? Eles inspiraram um monte de outras bandas, o Metallica inclusive, Slayer? Todos os black metal Cara, do Venom. quando eu vi o Venom na minha frente, eu falei, pô, o Cérbero é melhor. O Cérbero é nossa banda. Era bem melhor Não, que o primeiro que você não conseguia identificar a música, era uma tão bosta, embolado. Meu, uma bosta, porque o músico que se propõe a tocar daquela forma, ele é um bosta, ele é ruim. Não é porque ele tá lá enganando o trouxa, é porque ele é ruim mesmo. E a galera, ai, não. E você contou uma história que quantas vezes você viu um nego com uma camiseta andando por aí, que a banda não existia, o cara fala, pô, aqui a banda, todo mundo usava a camiseta da banda, como é que chama? Na década de 80, que todo mundo... Spinal Tap? Não. Spinal Tap é uma tiração de saco do caralho, Spinal Tap. Procura aí, não sei aonde, This is Spinal Tap. Puta, é sensacional o documentário de uma banda, suposta banda... o Acid. O cara que dava a camisa do Acid. Isso! O cara falou, todo mundo usava a camiseta vermelha, escrita Acid em Isso. branco. Bicho, o Acid era um cocôzinho, agora aqui dentro era um monstro, todo mundo achava que era uma banda do... Acho que o show que o Venom mais lotou naquela época foi aqui no Brasil. Foi, nem eles entendiam. Se bem que eles têm um Hammersmith, eu não me lembro quantas pessoas cabiam no Hammersmith, se alguém souber aí. E o Hammersmith não existe mais hoje, né? O icônico casa de show virou uma igreja. Na boa, acho que eram umas 1.500 pessoas no se alguém souber a informação. Não era grande não, cara. A gente não sabe aqui agora, se alguém souber a informação, coloca aí. Tocar no Hammersmith Odeon dava prestígio. Era só artista que musicalmente estava consagrado e que era permitido tocar lá. Então vamos continuar querendo achar algumas pessoas. Nós colocamos na pauta, de repente esse cara voltou à tona. Onde estaria Marty Friedman do Megadeth? Última informação que eu tive, porque ele me falou: estou indo morar no Japão. Essa é só E foi.
Em 2003. 2003, porque ele veio tocar no Brasil e eu tenho uma história bem bacana aí. Solta as histórias do Carlão. Já contei, mas o Marty Friedman gostava de ir na galeria. Sabia? Não foi ele que comprou os discos do Elvis? Que ele foi comprar os discos do Elvis. E aí o que aconteceu? Ele criou uma amizade comigo e naquela época com o meu amigo e funcionário Sarjão. Então quando o Marty Friedman vinha pra cá, até credencial ele dava pra gente. E aí um dia ele foi lá, que já tava com o cabelo curto, né? Num dos poucos shows o Megadeth veio naquela época aqui. E ele comentou de que ele tava indo morar no Japão, que ele casou com uma japonesa, né? Não, ele casou bem depois, 2012. Bem depois, Ele gostava muito da cultura oriental, japonesa. Ele foi morar lá e até hoje tá lá. E a gente ficou sabendo essa semana de que ele vai participar do show do Megadeth no Japão. Que legal, cara. Nossa. Né? Com todas as músicas que ele dá, parece que vão fazer um set list que vai estar no palco Marty Friedman e Kiko Loureiro. E vai ser um evento bem bacana, né? Mas o Marty Friedman gravou o que nessa época de 2003 pra cá? Só jingle, participações especiais até daquela banda Tourniquet da Califórnia. Literalmente, assim, e os álbuns solo dele. Que... Provavelmente ele deve ter um sponsor muito grande lá no Japão que mantém Jackson. ele. A Jackson. O Jackson deve não é manter. japonesa, né? Jackson é americano. Mas mesmo assim, bicho, pra fazer parte do time da Jackson, ele deve ganhar uma moeda forte. Deve ser para se manter. Provavelmente vem de guitarra lá, alguma coisa do jeito. O que eu descobri, por que ele foi morar no Japão? Que ele é nascido em Washington, mas foi cedo morar no Havaí. E tem uma colônia japonesa lá muito forte. Ele disse que ouviu muita música tradicional japonesa lá, um estilo chamado Enka. Ele falou que na época ele não gostava, mas aí quando ele começou a se aperfeiçoar a guitarra, ele teve um estalo, ele começou a pegar a guitarra dele e tirar o que os vocalistas japoneses faziam, os cantores, na guitarra. Ele falou, todo mundo está imitando Eddie Van Halen, eu tô tirando as vozes na guitarra. E ele teve a primeira banda dele, pra quem não sabe, chamava Havaí. Sim. Depois ele fez o Cacophony, junto com o Jason Becker, que é outro. Eu tinha esse Cacophony. Depois ele lançou um disco solo. E uma época, quem leu o livro do Mustaine, o Mustaine fazia teste com os caras e falava assim, toco mais que todos esses caras. Porra, um bosta desse, toco 10 vezes mais que ele. Aí um dia chegou o Marty Friedman. O Mustaine falou assim, fudeu, ele toca mais que eu. E aí ele chamou o Marty Friedman pra banda. Pra mim, a formação clássica do Megadeth, que era com Nick Menza, Dave Ellefson, Marty Friedman e o Dave Uma curiosidade pra Mustaine. você, Paulinho, tem um álbum solo do Marty Friedman chamado Cines. Sensacional. Sabe quem que é o coprodutor do álbum? Não. Kitaro. Ah, o Kitaro. Você já ouviu esse disco? Porra, não conheço. Não tem nada a ver com o Cacophony, nada. É um Não. álbum de dedilhados com músicas até tristes. O arpejo, né? Hã? São atmosféricas. as O músicas. dedilado que você fala é arpejo. Eu não entendo. Mas são músicas assim, tristes. Não digo depressivas. Melancólicas. Músicas que você não tá mal, você ouve aquilo, você o chora. Kitaro é meio zen, né? Aquela coisa New assim. Age. Tá. E o New Age, Marty Friedman, pra quem não sabe, é um colecionador ardoroso de LPs do Elvis. É a última informação que a gente tem, né? Então, continuando agora. Só uma dúvida para quem souber. Você sabe por que ele saiu do Megadeth? Né? Ele disse que foi por divergências musicais. Ele falou assim, ou a gente... Não foi nem dinheiro. Ele falou, nessa entrevista foi legal, ele disse o seguinte, falei pro Dave, não vamos fazer esse pop metal sem graça. Ou a gente faz pop de uma vez, ou a gente faz um metal mais agressivo. Ele falou, isso que você tá fazendo eu não concordo. Aí saiu. Quem manda lá o Dave Mustaine, não tem conversa. Por exemplo, tem uma história, você sabe que existe um guitarrista um cara que saiu do zero lá, né? Que ele hoje usa o nome de Bill Woodson, mas o nome dele é Newton. Ele mora aqui no Brasil e ele toca hoje com a Adoro. Um monte de gente. Ele tocou com o Sabotage, com o John Oliver Spain, aquela banda I Am Morbid. E ele deixou claro que ele estava na lista das pessoas que iam fazer testes pro Megadeth, né? E que de cara parece que isso é um boato, tá? Não estou afirmando que não deixaram de fazer teste porque ele era todo tatuado. O Mustaine não gosta. Ih, mas que viadice. É porque ele é cristão novo. E tem aquela babaquice com o Dave Ellefson, né? Que ele mandou carimbar da banda por causa daquilo. Aí o James Lomez Os roqueiros, é engraçado, né? Tem uma linha de roqueiro agora, cara, meio Nutella. você precisa
Se você quiser, até te empresto. Lê algumas biografias. A do Dave Mustaine, tudo que ele tá fazendo hoje, se você visse as merdas que ele fez, Eu sei. você tinha que encher de porrada. Eu sei. Pô, tem uma banda que ele fez... Tiraram ele do Metallica, enfiaram ele no ônibus bêbado, ele foi acordar em São Francisco. em São Francisco. E ele achou um pedaço de um papel no chão escrito Megadeth. E ele falou, eu vou ser... Ele tem a banda por inveja ao Metallica. Foi por vingança. Eu vou fazer uma banda que eu vou arrebentar esses caras. Quer dizer, você vê que o cara... Agora, hoje o cara... Mas enfim, tem uma família linda, a Electra, a filha dele, linda de morrer. Botou o Kiko lá e disse pra todo mundo que é um dos guitarristas mais talentosos que ele conheceu na vida. É mesmo, se a gente sabe o que é. Hã? O Kiko é foda, mano. Então vamos falar de mais alguém aqui. Tem uma banda que eu adoro, Erlon. E esse cara gravou o último álbum com essa banda chamada Psycho-Schizophrenia. Onde estaria Ron Taylor do Lillian Axe? Ron Taylor. Você conheceu a banda anterior antes dele entrar no Lil Axe? Chama Stiff. Tem um álbum gravado. Não conheço. Dessa banda saiu o baixista e o guitarrista base. Bem legal a banda, por sinal. A gente vai Não procurar conheço. depois. Não. Ah, Ron Taylor? Não. O Ron Taylor foi vocalista dos álbuns clássicos do Lillian Axe. Inclusive solta uma música aqui que chama-se simplesmente Body Double. Então, esse cara, ele sumiu, saiu dessa banda, não teve mais nenhum trabalho solo. E aí, quando saiu o Orkut, Facebook, você vê ele fazendo solos, assim, em bar, uma coisa assim, cantando, uma coisa assim, de nada a ver. E hoje, onde ele tá, o que ele tá fazendo? Então, quando o Lil Axe acabou a primeira vez, ele chegou a gravar um álbum chamado The Bridge. Ah, eu tive na loja isso. É música tipo James Taylor. É violão, guitarra, quase em solo de guitarra e aquela voz muito bonita dele. Aí o Lil Axe voltou, ele saiu, mas aí hoje ele tá numa banda chamada Low Side. Low Side, nunca ouvi falar. Também não. É meio alternativo. Eu, particularmente, não gosto muito. Eles já têm um álbum gravado em 2003, estão em estúdio agora. Não conheço, nunca ouvi. Então, junto com ele no Low Side, também tá o cara que era baixista do Lil Axe na época dele, Darren Delate. Ele é guitarrista nessa banda. Nessa banda? Quer dizer, o Lil Axe hoje só tá com o Steve Blaze. Da formação clássica, sim. Só o Steve Blaze. Isso aí. Outro cara, Paulinho, que tocava na banda do Santana. Aí ele saiu da banda junto com outro guitarrista e formaram uma banda chamada Journey. E esse cara canta pra caralho e toca teclado. O que está fazendo Greg Holly? Lembra dele? Lembro, lógico que lembro. Opa. Bom, primeira coisa. A formação clássica do Santana vai voltar esse ano com ele, inclusive. Caralho, velho. Eu vi isso agora em 2013, já estão até agitando shows. O Greg Rowley, depois que ele saiu do Journey, ele gravou 2 álbuns solos. Sensacionais. Aí depois disso ele fundou a banda The Storm, né? The Storm, foi aquela que nós falamos no programa de hora. Que era ele, Steve que Smith. era o Steve Smith, Josh Ramos, Chris Ozzy, não, era o O baixista era também o Ross Valory, que era Lars meio do Valory. Journey. Então, nós falamos do The Storm aqui. Aí, o que Kevin Chalfant. Kevin Chalfant. Aí, de 2012 a 2021, ele fez parte da banda do Ringo Starr. Não é pouca coisa também. Tá. E tem uma outra banda que ele fez alguns shows, que você não sabia, que chamava Journey. Como é que é o nome daquela banda cover do Journey? Que era formada com Jim Castronovo, Greg Holly, Marco Mendonça e Neil Schon. Ah, sim. Como é o nome? Journey into... Como é que é? Into the Future. Into the Future Journey, alguma coisa assim. Tem uns clipes aqui. Solta aqui essa música desses caras. Chama Feeling That Way, onde ele canta. Que essa música é maravilhosa. Solta aqui, Michel. You're the only one I told you, the only one I love. E ele fez esses shows assim, em lugares pequenos. Ele chegou a participar do Rock and Roll Hall of Fame quando o Journey foi indicado. Ele foi, sim. Ele estava lá, o Greg Holly. Mas depois disso, hoje você vê com a informação de que ele vai voltar com a formação clássica do Santana, com o Neil Schon. Olha, Caraca. e tem um álbum que saiu para uma gravadora independente em 97 chamado Abraxas Pool. É o Santana sem o Santana. Quem tá lá? Neil Schon, Mike Shreve, baterista. O Abraxas é um disco famosíssimo do Santana, né? Sim. Ok. Aí chamaram Abraxas Pool. Aí tá todo mundo lá daquela época, menos o Santana. Tá. Você gosta de Santana? Cara, tem um álbum do Santana que é
sensacional. Eu gosto de uma música. Puta, bicho, é o Greatest Hits do Santana. Pra quem comprou, já não precisa comprar mais nada. Ah, pô, você gosta daquilo? Oye, como va? Legal pra cara. Black Magic, ô mãe do É caralho. o melhor de todas, que eu gosto com o ex-vocalista já falecido, Alex Ligerwood. I'm winning! Ele cantava pra caralho. I'm winning! Salta aqui, Michel. Winning do Santana. I'm winning. I'm winning. I'm winning. Ele veio pro Brasil naquele projeto Voices of Rock, né? Você chegou a ver? O projeto, eu não Você foi fui, no mas show? eu cheguei. Eu Tinha sabia Glenn que- Hughes, Jim Jameson, sei. Alex Eu Ligerwood. sei. Ave Maria. Meu, e é o precursor da world music. Literalmente. Porque ele misturou o rock and roll Com latinidade. com O Santana é latinidade, cubano, porto-riquinho, mexicano. 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 E chama-se Carlos. Carlos Devadip Santana. Puta. Aí tem umas músicas que ele faz agora aí, que pelo amor de Deus, aí não. Ah, não, isso eu já não conto. Já não. Artisticamente, é o passado dele. As coisas dos anos 70 dele Exato. eram do caralho, bicho, na boa. Então, agora deixa eu falar desse cara aqui. Esse aqui eu encontrei com ele, cara. Tomei um susto. Puta que... Eu falei, não é ele. Aí o cara falou, não é ele, sim. Lembra do Tesla, quando ele lançou o primeiro álbum, que tinha um guitarrista moreno, puta visual, a mulherada pirava no cara, mas era um puta junk, louco de tudo com droga, saiu da banda no Busta Nuts, certo? Busta Nuts. No Busta Nuts, puseram ele fora. Onde estaria Tom Skios? Aí eu falei, puta, Paulinho, encontrei o cara. Então nós vamos colocar a foto, como ele era. Nossa, judiação, e essa foto que ele tá comigo aqui agora, não é ele. E aí, ele acabou de lançar uma banda, né? Que a gente não conhecia. E eu peguei o CD teu na loja, porque ele tocou no navio. Ninguém foi ver, né? E o Tesla tava lá, nem chamaram o cara pra participar, hein? Zero. Você viu? Pô, vamos chamar o Tommy, né? Zero. Chama Resistant Bite. Solta uma música deles aqui. Welcome to being free, to stand for peace, then blow into pieces. Esse queimou o filme legal no Tesla, né? Cara, o Tesla tava lá e os caras não chamaram ele? Falei, pô, Tom Skiot, ele tá com essa banda, mas o que ele fez nesse período todo sem sumido? Olha, pelo que eu consegui apurar, ele chegou até a virar ator. Porque ele tá até cadastrado no site lá americano de atores e tal. Ele consta lá, achei estranho. Mas, Com esse assim, nome, Tom Skiot. Exato. Mas, assim, ele ficou literalmente sumido até realmente voltar com essa banda aqui. Resistant By, tocando guitarra, né? Agora, e esse cara aqui, cara, que eu dei carona pra ele quando ele veio tocar no Brasil em 89, ele era baterista do Testament, Louis Clement. E eu tenho mais. Sumiu, nunca mais tocou. Mas disse que ele tem uma outra profissão hoje, é verdade? Carlão, Eu sei o que ele faz hoje, você não acredita. Ele tem uma loja de antiguidades em Nova York. nossa, Né? Ele mexe com cadeira velha, ele reforma, saiu fora da música, ninguém tem noção dele. Ele gravou os 4 principais álbuns do Testament. Testament. Que ele deve ter ido no teu bar. Deve ter ido. Ele era o que tinha um cabelo assim meio de franja, Sei, comprido. eu sei quem é. então, depois que ele saiu do Testament, ele literalmente desapareceu do cenário musical. Ele só retornou com aquela turnê de reunião de 2005, que gravaram inclusive uma parte dele em Londres. Aí depois ele se aposentou, sabe por quê? Artrite. Artrite, mas hoje ele mexe com móveis Com antigos. antiguidade, isso eu já não sabia. É, eu fiquei sabendo disso daí também. Quem mais falta aqui dessa turma aqui? Já falamos todos eles. Agora vamos falar de algumas bandas, né? Algumas bandas que a gente não sabe onde tá. Eu comecei por essa. Que fim levou Talisman? Nossa. Que fim levou o Talisman? Você sabe? Bom, eu sei, mas você com certeza sabe muito mais coisa do que eu, né? Talisman, pra quem não sabe, era a banda do Marshall Jacobs, que se suicidou em 2007. E depois disso, o Talisman é uma banda que os discos têm direitos separados, né? Até o até o Truth é do Kristen. Do Truth pra frente é da Frontiers. Jeff Scott Soto não tem os direitos desses álbuns e nem das músicas. E isso ficou para as irmãs do Marshall Jacobs. E uma reunião do Talisman, ela é abordada todos os anos em vários lugares. Mas aí você tem que se acertar com Jeff Scott Soto, com Jamie Borger, com o guitarrista E aí que dá Pontus o problema, Norgren, entendeu? com a família do Marshall e com um baixista novo que é o cara do Evergrey,
que é um cara que não tem nada a ver com o Talismã, que eu já falei pro Jeff, tira esse cara fora, que além de ter tocado numa banda depressiva, além do visual dele é ridículo pra tocar no Talismã. E o tecladista do Talismã, dos últimos shows que eles fizeram, sabe quem foi? BJ. O BJ. BJ tocou no Sweden Rock pra 40 mil pessoas, cara. Ele fez o teclado, os backing vocals, puta show. Isso foi em 2017, se eu não me engano. Foi a última vez que o Talismã tocou junto. Depois disso vem rumores que a banda vai voltar, e nada. E posso falar uma coisa pra vocês. É um dos trabalhos favoritos do Jeff, cara. Ele adora. Todo mundo conhece o hit dele, I'll Be Waiting. Mas eu quero tocar uma música aqui, o Talismã, que chama Skin on Skin. Solta aqui, Michel. Hey, I'd rather die than be without you. No real surprise, but I wouldn't. Talismã. Mas quando tem muita gente envolvida, pode esquecer, ainda mais o cara morreu. E o que acontece? O que não está envolvido, não estava envolvido no processo, agora é dono do bagulho. Ixi, E a família deles, ela quer voltar com o Talismã, colocaria um outro, mas o Jeff eu fiz o show do Talismã, né, aqui no Brasil. Você chegou aí, né, no IP? Não, porque eu não tava aqui em São Paulo. Eu tava Sim, eu fiz o show do Talismã, um dos últimos shows do Talismã foram aqui, porque alguns meses depois o Marcel se suicidou. Cara, o Marcel era o dono do Talismã, mas não adianta, os holofotes iam pra quem? Pro Jeff. Ele ficava puto com isso, ficava puto. Inclusive eu aqui, o Cabação, fez um pôster do Talismã tocando e meteu a foto do Jeff, né? Ele chegou pra mim e falou assim, é show do Jeff? Eu falei, não, o Talismã ficou legal, né? Eu falei assim, sim, mas o Talismã não é só o Jeff. O Talismã é eu, Jeff, Jamie. Eu fiquei assim, ok, beleza, tá. Onde estaria o Talismã? Mas enfim. Outra banda que eu queria saber onde está agora. Celtic Frost. Filhos do Venom. Vindos da Suíça. Bom, antes de ser Celtic Frost, era aquela barulheira chamada Hellhammer. Clássico, Me perdoe Apocalyptic os Raids. fãs. Eu não suporto. É tosco, mas é tão tosco que é legal pra caralho. Eu não curto, cara. Nunca gostei. Onde estaria Tom Warrior? Ele tá agora naquela banda Tripticon. Tripticon. Que é um desdobramento de Celtic Frost pra mim. Sim. Então vamos deixar os fãs do Celtic Frost meio puto? Vamos. Solta uma música aqui, Michel, do álbum chamado Cold Lake, chama Downtown Hanoi. My valley gear. Downtown, Hanoi. É um Cara dele, é uma cara. composer do Celtic Frost. O Celtic Frost fez uma turnê nos Estados Unidos, onde o Tom Warrior levantou o cabelo todo loiro e fez o show com uma camisa do Dokken rasgada. Sei. Então você imagina isso? E nesse álbum, ele tinha uma marca, no disco era e soltava as músicas. Nesse álbum ele fala hey! Puta Os que caras odeiam. Olha a foto do Celtic Frost na época do Cold Lake aqui. Põe aqui, Michel. Outra banda que a gente não sabe onde está. O que teria acontecido com Rough Cut, que lançou apenas 2 discos oficiais e agora tem um 3 meio oficioso, né? Não é oficial mesmo, porque o que aconteceu, Carlão? Quando o Pochotino saiu do Rough Cut para entrar no Quiet Riot, eles chegaram a trabalhar com aquele Perry McCarthy, que foi vocalista daquela banda Warrior, e depois ele foi parar na banda do Steve Warrior, Smith. aquele do Fighting for the Earth. Exato. Sensacional. Mas isso em 87, aí a banda acabou. Aí lançaram aquela antologia dupla, aí eles fizeram um show de retorno. Eu vi, terrível. Teve um show que tava a formação original, mas hoje tem 2 Rough Cuts. Tem um que tem o Paul Shortino, o Amir Derak, guitarrista, e o Matt Thorne, baixista. Aí tem uma outra versão que tem o Dave Alford e o Chris Hager. E você soube que teve uma turnê que eles resolveram fazer, Paulinho? Que se juntaram com a galera que foi do Quiet Riot. Chamava Quiet Cut, alguma coisa assim. Right, uma coisa, misturaram os 2 nomes. Aí tinha o Paul Shortino, o Carlos Cavazo, o Amir Derak e tinha um outro batera que tinha tocado lá, mas uma patifaria. Cara, eu fui no show do Rough Cut, cara, esse Paul Shortino no palco, ele é uma das coisas mais ridículas, assim, de performance que eu já vi. O cara cheio de lenço, ele ganha do Fernando nos lenços. Aí, cara, pelo amor de Deus, ele tem uma performance de palco tão ruim. Sabe vocalista que canta de costa? Sei. Não dá. E apesar de que o senhor não lembra, mas deixa eu soltar um clipe do Rough Cut.
Ain't never gonna die. Eu não vou lembrar. Ain't never esse eu não gonna vou die. Se você Solta fala, essa música eu aqui, não ó. duvido. Rough Cut, Ain't Never Gonna Die. E a melhor versão de Piece of My Heart da história da música da Janis Joplin, quem fez foi o Rough Cut. Ah, The weekend, the night will be over again. The thrill of rock and roll. Sabia? Sim. Muito legal. Solta aqui, Michel. Piece of My Heart do Rough Cut. Você falou um nome aí, Carlão, que me causou espanto aqui agora, porque na época que eles estiveram no Brasil, e na época que estavam no auge, ele era considerado um puta guitarrista, Carlos Cavazo. Esse cara, quando acabou o Quiet Riot, ele foi pro Rat. Bicho, mas na boa, ele era pra ter tido uma ascensão maior do que Mas ele realmente- não tinha muito música- chato, cara. Ele era uma linha. Ele era Cara, muito- eu acho que ele não sabia se autopromover. Eu também acho. Ele ficava muito na dele. Quando ele poderia ter Meu, sido... aqui ele foi de uma arrogância tão grande, cara, quando ele teve fazendo show no Brasil. E várias pessoas tentaram falar com ele. Ele é o resto, o Kevin DuBrow, tudo legal. O Sarzio legal pra caralho. Todo mundo bacana. Ele era um cara, musicalmente falando, porra, bicho. Ele duelava naquela época, todo mundo meio Randy que Rhodes, olhava. é? O Randy Rhodes, pô, só pica grossa, velho, só cara bonito. O Vivian Campbell, na época também, tocando pra caralho com disco, com bal. Então, era a maioria dos guitarristas que todo mundo queria seguir, porque estavam fazendo Eu acho coisas que não sabia se sensacionais. autopromover. Meu, na boa, ou escolha de banda errada. Porque quando ele saiu do Quiet Riot, Paulinho, ele foi pro Rat, no lugar do Robin Crosby. E ficou muitos anos no Rat. Depois ele saiu e agora ele tava fazendo uns shows desses junto com o Paul Tocou com a Shortinho. banda então, porque na boa, se ele aproveita o embalo do Quiet Riot, ele teria um. Por exemplo, o Quiet Riot está de volta hoje. Com o Rudy Sarzo, com o Dizzy Pearl, o Alex Grossi e tem um batera que eu não lembro o nome dele. era o Type O Negative, o baterista. Esqueci Ah, o é? nome dele. Cara, totalmente desfigurado, mas enfim, o Dizzy Pearl manda bem, ele canta parecido com o Kevin DuBrow. O Carlos Cavazo, ele reativou a banda dele pré-Quiet Riot, que chama Snow. Snow. Você vai, ouve, Paulinho, você vai gostar. E o irmão dele, Tony Vai Cavazo, tocar baixo aí. vai tocar baixo aí? Ele é da formação original do Snow. Ah, porque o Carlos Cavazo tem um irmão baixista chamado Tony Cavazo. E o Rudy Sarzo tem um irmão guitarrista chamado Robert Sarzo. O Tony Cavazo e o Robert Sarzo tocavam numa banda chamada Hurricane, junto com o Kelly Hansen do Foreigner e o Jay Shelley. Banda sensacional, mas que ficou por aí. Dizem que voltou agora, mas só tava o Tony Cavazo. Bom, a última vez que eu vi o Tony Cavazo, uma pré-pare do navio, juro por Deus, Paulinho. Você imagina assim, sabe aquelas ruas ali perto do aeroporto de Guarulhos, onde fica um monte de depósito de galpão? Sei. O que teria lá umas 11 da noite? Ah, eu já imagino. Então ali tinha uma porta lá que tinha uma casa que o cara fez o show, uma mulher fez o show. Não tinha palco, era no chão. Quando eu vi aquele baixista, faltou por pouco eu dar uns $5 pra ele. Parecia um mendigo. Quando o cara apresentou, quase caí de costa. On the bass guitar, era aquela banda London, do Nadir D. Priest. Nossa. Nadir D. Priest. On the bass guitar, Mr. Tony Cavazo. Nossa. Você O assim, cara tava com a calça caída, toda rasgada. O tênis dele, os dedos ficavam pra fora, velho. nossa. Os dentes, ele tava com ponta esquerda, aqui embaixo. Tinha um lateral esquerdo, os dois zagueiros, não tinha volante. E o lateral direito. Droga. Sei lá o que foi, cara. Droga. Eu não acredito que esse cara tá desse jeito. Agora, você falou que tá voltando com a banda, com o irmão. Sei lá. E essa banda que eu amo, pra mim a banda mais importante da história do AOR. Tem o Journey, mas essa que eu mais gosto. Desde 2013 ninguém tem notícias dele. Survivor. Onde estaria o Survivor? Por incrível que pareça, tá na ativa. Time do quê? Então, eles chegaram a ter o David Bickler e o James Jameson cantando juntos. Eu vi o show. Era a Uma ideia, bosta. manter. Aí, Jamie faleceu. Eles estão com um vocalista novo, um desconhecido. Mas dizer pra você que eles estão fazendo, assim, pelo menos aqui, sucesso mínimo, nem isso tá. Nada. Continuam fazendo a mesma coisa, porque, se você não sabe, todas aquelas músicas que eu endeuso de Empiric, elas são co-escritas por Frank Sullivan. Ou seja, o cheque chega pros dois. Então tá bonito, né? Burning Heart, Eye of the Tiger,
Nossa, você imaginou quanto vale essa porra? De direito autoral? É. Na parte. Aí eu vi esse show com os dois vocalistas no Sweden Rock. Poderia ter sido um evento lindo, maravilhoso. Só que tiveram só um pequeno problema, Paulinho. Eles precisavam ter ensaiado. Nossa. Só isso? Só isso. Pô, os caras, vamos jogar contra o Palmeiras agora. Vamos nós três lá. Vamos passar vergonha. Cara, Vai tomar no o David cu, Blicker começava a cantar, o Jim James atravessava, aí o outro voltava. Aí quando era a vez do cara, ele não ia, o outro cantava. E o Frank Sullivan tinha aquela passarela na frente do palco, né? Acho que é passarela que chama, né? Os dois vocalistas iam, o Frank Sullivan queria aparecer, ele vinha pela ponta aqui, que nem mineiro, querendo comendo pela ponta, e ia lá na frente dos dois tocar guitarra e os dois vocalistas aqui. Aí o Jim Jameson pegava o pandeiro, não sei se é pandeiro, qual que é o nome daquilo lá? É pandeiro. Cymbals, né? Sei lá como eles chamam aquilo lá. E aí olhava assim, tava o Frank Sullivan solando lá, uma banda nada a ver, eu falei, Jesus Cristo. E o show foi fraquíssimo, porque vocês esqueceram de ensaiar. Porque poderia fazer um ensaio, um entra, canta uma música, eu canto outra. Aí o mais legal, Eye of the Tiger, quem cantou foi o Jim Jameson. Nada Quando a o ver. outro vocalista da Eye of the Tiger tava lá, até que ponto que chegou? Essa música era tua, mas quem canta sou eu. Foi uma zona. Então foi a última vez que eu tinha notícia do Survivor. Eu, hoje, se tem alguém inteligente, é que eles pedem muito dinheiro. Pode ter certeza. Se você chegar pro Frank Sullivan hoje, vamos voltar com o Survivor, ele vai pedir 5 milhões de dólares. Mas o cara perfeito para cantar, tem duas opções. Eu falo aqui. Primeiro, Kent Healy do Perfect Plan. Cairia como uma luva. Segundo, se não der certo o Kent Healy, eu já falei na cara dele. BJ. É o BJ. Vai Pra mesmo. Survivor, tranquilo. Ia dar um show, que a voz dele encaixa no Melodic Rock perfeito. Eu já falei isso pra ele várias vezes. Eu tenho mais uma opção que acho que Quem? ele tá escorrendo. O Dino. Dino não é Survivor. Dino é mais... Mas ele tem voz pra cantar. Teria, mas o Dino é mais metal. O Dino é mais... O Dino seria o vocalista perfeito, por exemplo, pro Sabotage novo. O Jeff vai bem, Nia. Não vai. Ah, o quê? Eu acho Hoje não. Já foi. Ah, tá. Entendi. Hoje não. Tá, Hoje talvez. seria esse cara que eu te falei, o Kent Healy do Perfect entendi. Plan, ou o BJ. O BJ cairia perfeito como vocalista do A Survivor. voz vai Enfim. miando, tá certo. Vamos lá, pra gente terminar aqui, que o programa tá bem legal hoje, cara. Gostei. Paulinho, lembra de uma banda que você colocou um clipe no Som Pop de um retardado que pegava um martelo e ficava dando porrada assim? Knock on down! Oh yeah! Knock on down! Lembra? Thor. Puta que pariu. bicho. Cara, Que coisa- onde estaria Thor? A banda, bicho, era grotesco aqui. Não, e o pior é que eu vi o show. Sério, cara. Tocou no Sweden. E você não vai saber o pior ainda. O Thor gostou tanto de ter sido convidado para o festival, provavelmente ele não recebeu nada para tocar, que ele resolveu curtir o festival de uma forma intensa. Tocou puteiro. Não, ele se acampou no campo. E na barraca dele tava assim, tinha um martelo aqui, a barraca do Thor. Nossa. Sensacional. O que eu faço com essas coisas? Onde estaria o Thor? Nossa, eu não sabia que ele tinha tido uma carreira que ele começou nos anos 70. Porque assim, a primeira coisa que eu lembro foi que o Paulinho mostrou pra gente. Até aquele vinil que saiu no Brasil, Only the Strong, né? Na época fez maior barulho, porque a gente não tinha acesso a nada. é verdade. Aí quando aparece aquela capa, aquele puta cara marombado. Bota esse clipe aqui, acha essa porra, me chama. Não. Chama Knock on Down, Thor, culpa dele. Quando a banda acabou, ele enveredou carreira, ele virou ator. Ator? Gravou alguns filmes e tal, né? Aí voltou, ele tem um monte de álbuns. Tanto que no ano passado ele lançou um chamado Alliance. Os convidados: Chris Holmes, Ross the Boss, Nossa. Neil Turbin, Só os losers. John Gallagher Ah, e Bjorn Street, dos mais do novos. Night Flight Orchestra, né? Falando em Chris Holmes, cara, essa semana eu fiquei muito feliz, cara. Você sabe que ano passado ele ia tocar no Monsters of Rock Cruise e foi diagnosticado com câncer na garganta. E o Monsters of Rock Cruise confirmou ele para esse ano, que ele tá já recuperado. Mean Man vai tocar no Monsters of Rock Cruise. Esse vai ser muito legal, cara. Vai ser uma patifada. Também é outra coisa que não dá pra entender. Por que o Black Lotus não chama os caras de volta e volta com o Asp, né? Ah, imagina. Grana.
É só isso, os caras querem dinheiro. Então vamos lá, pra terminar, vamos ver se mais alguém que a gente separou aqui. Cara, o Son of a Bitch, Paulinho. Puta que pariu. Ê, Cacá Prates, trouxe os caras pra cá, né, bicho? Cara, simplesmente estava Steve Dawson, né? Como era o nome do outro guitarrista? Graham Oliver. Graham Oliver. Que sexy. tava no batera, o Nigel Durham, que gravou aquele álbum do Destiny, né? Que é aquele baterista que tava girando baqueta. E o vocal era o Ted Bullitt, do Thunderhead. E o outro guitarrista eu não lembro o nome. O Pepe lembrou, ele tinha uma banda lá, o Pepe tinha um disco, eu não lembro o nome da banda. Agora me sumiu. Cara, eles fizeram um show lá num galpão na Moca. Nossa senhora. Abertura, Kiss Cover. Tinha uma outra banda, Symbols, do Edu Falaschi, e o Son of a Bitch. Cara, pra quem não sabe, quem não tem, o primeiro álbum do Son of a Bitch é maravilhoso. É bom pra caralho, eu tenho esse. É heavy metal, esse disco ficou dado aqui, né? É maravilhoso aquele disco. De 96. De 96. Solta uma música aqui, Michel. Well, it's me I'm hating, and it's you I'm saving. Well, oh, can't you see I'm love big? Aí a banda sumiu e o pior, a banda teve a pachorra de entrar na justiça querendo o nome do Saxon. Nossa. Porque era assim, eles fizeram o Son of a Bitch e depois era Oliver Dawson Saxon. Certo. E aí o Biff ganhou, óbvio, né? E depois nunca mais ouvi falar dessa banda. Cadê esses caras? Não consegui localizar. Então, e detalhe, quem gravou em estúdio não foi nem esse baterista, foi o Pete Gill, baterista original. Pete Gill, olha aí, ó. Só pro Saxon. Depois compraram no Motorhead. Ou seja, era só gente do Saxon. Olha, e aí você fala, cadê esses caras? E a turnê foi maravilhosa, né? Só pra você ter uma ideia. Como é que chamava aquele lugar na Moca? Era a fábrica? Virou né? faculdade agora. Mas como é que chamava aquilo lá? Fábrica. Era legal pra caralho. Era legal, aquele tinha lugar. feira de vinil lá. Não sei, era um galpão lá Não na era o Moca. Teatro dos Vampiros que chamava? Não, foi outro lugar. Era perto aqui da Rua dos Trilhos, eu não lembro o nome. Só sei que foi tão patifaria que o Kiss Cover, o baixista... Foi essa que você cantou? O Carlão, essa eu não queria ter ido pra ver o Carlão, cara. O guitarrista, sensacional, olha que organização. O guitarrista quebrou um palco com a Cacá Prates, pegou e foi embora do Kiss Cover. Aí os caras tinham que tocar, estavam em 3. Nossa. Aí falou, vamos fazer um trio. Então você já viu o Power Kiss Cover Trio? Então, aí teve uma hora que falou, Carlão, canta uma aí. Aí eu falei, sei lá, qualquer uma. Ele falou, qualquer uma, canta Dilce. Eu cantei Dilce. Nossa. Aí acabou o show dos Symbols, foi 90 pessoas no show. 75 foi embora na hora do show do Son of a Bitch. Ai, caramba. Foram lá pra ver os Symbols. Tinha o Tito Falaschi na época, tinha aquele Damian, aquele guitarrista, Damian Tigais, que tocava pra cacete. Tinha o Edu Falaschi, né? Aí na hora do show do Son of a Bitch ficou meus amigos, Paulo Américo, professor, Giba, Pepe. Foi uma patifaria. Show maravilhoso. Teve uma hora, tinha um amigo nosso, que é um puta de um Bob Nelson, que chama Giba. Ele tava tomando cerveja assim, na frente do palco. E acho que o Kaká esqueceu de botar cerveja. Aí ele fez assim pra saudar o cara entendeu. Ele tá me dando. O cara pegou a garrafa dele e tomou. Sensacional. Aí o show em Sorocaba do Son of a Bitch, não tinha, pra não economizar o hotel, Cacá Prates pegou a van e falou assim, agora tem um negócio legal pra gente ir antes do show, vocês vão conhecer. Cacá Prates foi jogar bola e levou os caras pra assistir o jogo de Society. Puta que eu pariu, cara. Esse era o Cacá. Meu, sensacional. Que patifaria, velho. E hoje ninguém mais tem notícia do Son of a Bitch, né? Primeiro. Faltou alguma mais aí, Elon? Deixa eu ver. Que tal? Diamond Head, Sean Harris. Onde estaria esse cara, velho? Vocalista do Diamond Head. O Diamond Head voltou agora, né? Sim. Mas quem tá cantando? É o... chama Bon Rasmus Andersen. O cara é dinamarquês. Uma puta voz. Canta pra caralho. Puta disco que ele fez. Foi ele que teve aqui, inclusive, agora. Esse foi o que gravou em Maíval, né? Exato, regravou. Regravou em Maíval, né? Puta. Sean Harris, desde que saiu em 2004 do Diamond Head, desapareceu do cenário musical. O próprio Brian Tatler, guitarrista, não sabe por que ele sumiu. Ele não saiu de uma maneira amigável do Diamond Head. Mas o próprio Brian falou, não sei por que ele parou de fazer música.
A gente não tem essas informações, né? Cada um segue a vida de um jeito. Você fala que... Você vê assim... Eu já tive várias experiências assim, de você se olhar pro cara e falar: meu Deus do céu, era aquele cara, puta que pariu. Você quer ver um cara pop hoje, que a gente não tem mais informação dele, e que na tua época, principalmente no som pop, você colocava o clipe dele, você não tem informação dele hoje? Leif Garrett. É verdade. Desapareceu. Cara, Sumiu. a última aparição desse cara foi um show no Whisky, a Go-Go. Michel vai achar aqui um pedaço dele. Põe aqui, Michel. Olha o que era e o que ele tá hoje. Ele tá gordo, Nossa. careca, total careca, e cantava aquela música que você põe o clipe. Ah, it's made for dancing. É verdade. Cara, nunca mais ouvi falar disso. Nunca. E esse cara naquela época era um ídolo. concorrente do Peter É Frampton. verdade. Bonitão, os Isso. Loiro, cabelo comprido. Também é um artista que eu nunca mais ouvi falar dele, né? E tem tantos outros que às vezes a gente nem tem essa informação, né? Mas a gente falou bastante gente aí, né? Espero que vocês tenham gostado, caramba. Agradeceu de coração meu amigo André, Bíscaro da Bom demais. Combate Web Radio. Bom demais. Bom demais, viu? Espero que o Scorpions que o senhor comprou, o senhor tenha gostado bastante. Que o senhor curte aquele Scorpions com orquestra. Piada interna, tá? E espero que o pessoal de Varginha tenha curtido bastante. Esse programa é sempre dedicado para essa galera de Varginha. Os caras param para assistir ao programa. E eles falam: puta que pariu, cara, olha, agora é hora do MH. Então, ó, grande abraço para vocês e ouçam a Combate Web Radio, porque tudo isso aqui vocês podem ter certeza que vai tocar lá. Mais uma vez, muito obrigado, seu Elon. Tá Você virando dá uma- móveis e utensílio, hein, velho? Vem aqui nos dar uma aula de conhecimento. Não tem como fazer esse quadro sem ele. Ele é um cara que, além de ter um conhecimento musical muito amplo e profundo, ele é um cara que traz essas coisas diferentes pra gente falar: puta, esse cara tá fazendo isso. Eu vi uma entrevista dele em tal lugar. Tipo, pra terminar, eu me lembro que você falou uma pra mim: onde estaria o Billy White do Don Dokken Band? Porque esse cara só gravou esse disco, né? Depois nunca mais vi ele nada. Ele tem um projeto chamado Billy White Trio. Tem um cara que tem o mesmo nome dele, que é um violonista flamenco em Nova York. Primeiro eu pensei que era ele. Não, ele continua fazendo música, mas é blues rock. Blues E rock. ele tem uma bela voz, viu? Porque lá no Don Dokken ele só fez aquele trabalho, né? Antes ele foi do Watchtower. Watchtower. Ele é o guitarrista original daquela banda Watchtower, que muita gente fala que são os pais do prog metal, né? Watchtower? Watchtower. Jason McMaster, vocalista original. Jason Dangerous Toys, né? Exatamente. Jason McMaster, que recentemente foi reserva do Accept, e depois ele cantou em outra banda que eu não me lembro qual foi, Armored Saint. Sabia? Sabia. Essa eu sabia. Ele tava... O Accept, o vocalista, teve um problema, ele foi lá e cantou o show do Accept. Aí passou 2-3 semanas, o John Bush teve um problema e foi lá e cantou no Armored Saint. Bom, o cara é um mil, puta mil, no- mil e no- uma utilidades. Que nem esse, como é que é o nome daquele negócio? Mil e uma utilidades? Bombril. Bombril. Bombril, isso aí. Cadê esse cara do Bombril também? Limpar heavy metal, use Bombril. Carlinhos Moreno. Ficou velho, né, meu? Ficou Sumiu velho. também. Pô, o cara mais longevo da televisão brasileira a fazer propaganda de um único produto. Acho que ele tá até no Guinness, se eu não me engano. Ah, por é, isso. exatamente. Põe a foto dele aqui, cara, pra você ver que nosso programa também não fala só de metal. Por onde nós Não, vamos mas, falar Bombril? mas cultura não ocupa espaço, Não, velho. não mesmo. É isso Qual que é o nome legal. dele? Carlos Moreno. Carlos Moreno? Carlos Moreno. Quem descobriu, quem criou o personagem Washington Olivetti. Gênio da propaganda. Gênio. Ele parou no tempo também, né? Hoje em dia tá com o burro na sombra lá. Mas tá bonito, ó. Mas, meu, na boa, realmente o cara ganhou milhões e leões de ouro em Cannes. Agora, pra terminar com chave de ouro, Paulinho vai lembrar, porque é do tempo dele, ele curtiu Mas no meu demais. tempo ainda, eu tô vivo, cara. Do teu tempo antigo, dá. Onde estaria, que fim levou o trio Los Angeles? Bicho, a Cleo, hein? A Cleo era- Como ela deve estar hoje? deve estar vozinha, né? Então, a Cleo tá no Rio, não sei porque a Cleo, faz muitos anos que eu não falo com a Cleo, né? Vozinha. Como é o nome daquele cara? Márcio. Márcio. Boa. O Márcio, a Cleo, a outra eu não lembro o nome. O Márcio saiu do armário.
Ah, esse, né? Ah, mas aí não demorou. podia esconder, né? Ali no Trio Los A Angeles. Cleo era bacana, hein? A Cleo, pô, não, bem vocês bacana. lembram o nome? Olha que eu fui lembrar, Trio Los Angeles. Bom, eu fico mais do que honrado pelo convite mais uma vez. E Paulinho, eu repito de novo, parafraseando a frase atribuída a Newton: se eu vim mais longe, é porque eu estava sobre os ombros gigantes. Ô, louco, hein? Boa. Essa foi foda, mano. Essa foi foda. Esse é o Erlon. Grande abraço para todos vocês, muito obrigado. E vamos terminar o programa com essa mensagem desse cara que veio pro Brasil e quebrou tudo, que ele mandou uma mensagem especial para o RMH aqui. Johnny Gioeli. Hey everybody, this is Johnny Gioeli, and you are in the only place, the one place, the best place, the most heavy place on YouTube. RMH. Valeu, galera! Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus, bom almoço e até o próximo Que Fim Levou com o nosso querido Aaron aqui. Tamo junto. Hello, Satan's people! Hell yeah, meus amigos! Olha os dois tiozinhos da cena rock and roll pedindo uma força pra você que é fã do programa RMH. Exatamente, meus amigos. Um apoio de 10, 15, 20 contos não dói pra ninguém e ajuda a gente nos custos finais do programa. Vocês gostaram do novo layout do RMH? Ficou legal pra caralho, né? Então, vamos apoiar a gente, dá uma força, vamos motivar a gente. Não seja um água de salsicha e fique regulando micharia. Dá essa força pra nós, galera. Vamos fortalecer a cena, vamos nos unir e vamos manter a nossa revista semanal bem legal, cada vez com novidades, cada vez mais bacana, para vocês todo sábado ao meio-dia. RMH in your head.